O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós celebramos o 5º dia da 8ª de Natal e a liturgia da Igreja nos apresenta de forma antecipada o Evangelho de São Lucas, que fala da apresentação do menino Jesus no templo. Embora ainda não seja esta a festa da apresentação, este Evangelho é muito propício para o tempo que nós celebramos, pois faz parte do grande mistério salvífico de Deus, a revelação, a encarnação de Jesus em nosso meio. Jesus é apresentado no templo. Historicamente, está relatado aqui um passo que a família de Nazaré deu conforme as leis judaicas pediam. Todo primogênito do sexo masculino, ainda nos primeiros meses de idade, deveria ser apresentado ao templo. Mas o que esta apresentação histórica que aconteceu significa para nós hoje, para nós cristãos? Vermos o menino Jesus sendo apresentado por sua mãe, por seus pais, no templo, o que isso significa para nós, pessoalmente, para você, para mim, para a igreja, para o mundo. Vejam, no Natal nasceu a luz que dissipa as trevas. No Natal nasceu a verdade que destrói a mentira. No Natal nasceu, como Simeão anunciou, a contradição, sinal de contradição. Não é que Jesus é uma contradição, não, mas Jesus veio para clarear, para trazer clareza e sabedoria para aqueles que andavam perdidos nas trevas do pecado e do erro. Antes de Jesus, a humanidade vagueava pelo mundo sem saber para onde ir. Esperava, é verdade, a grande revelação do Messias, mas ninguém sabia ao certo como isso se daria. Jesus então nasce, depois de ter passado por várias casas,
nasce lá numa manjedoura, numa estrebaria, como uma criança frágil que necessita de cuidados. E faz isso justamente para quebrar a dureza do coração humano. Ontem, quando nós celebrávamos a liturgia, a igreja fazia memória dos santos mártires inocentes. Vejam a dureza do coração humano que é envolvido pelo pecado. Herodes, que não conhecia e não esperava, ou tinha medo da verdadeira estrela, da verdadeira luz, do verdadeiro rei que nasceria, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade, para evitar que o Messias assumisse o seu trono. É exatamente isto que o pecado faz no coração humano. Semeia uma soberba, que é a origem dos pecados, de tal forma que o ser humano se coloca no lugar de Deus. E aí é que está a revelação da contradição. Quando no coração do homem reina o pecado, reina a soberba, e o homem é capaz de tudo para fazer triunfar a sua própria vontade. Na primeira leitura da missa de hoje, São João faz um grande alerta para nós. Caríssimos, eu não vos comunico um novo mandamento, mas o mandamento antigo que recebestes desde o início. Também vos escrevo, é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. A luz é o Cristo, que nos ensina, pela humildade, a buscá-lo, para que esta luz que brilhou no presépio, esta luz que brilhou na noite de Natal, clareie as trevas do nosso coração e nos ensine a buscar em Deus e somente nele o sentido da nossa vida neste mundo. Pois não pode aquele que conheceu a luz verdadeira, aquele que diz conhecer a Deus, ainda viver nas trevas. E como é fácil para o mundo de hoje falar de Deus e ao mesmo tempo dar um contra-testemunho. É muito fácil, nós vemos isso claramente nos dias de hoje, com a disseminação das redes sociais. Quantos são aqueles que dizem crer em Deus? Quantos são aqueles que iludem as pessoas se dizendo cristãos e devotos e piedosos? Quantos são aqueles que seguem o Cristo, que seguem os santos somente nas festas, somente nas épocas de festividade? Eu costumo sempre dizer que quando a gente caminha numa procissão, em preparação para a festa piedosa, em que nós devemos celebrar as virtudes heróicas dos santos, a gente sempre ouve a locução: viva santo tal, e a gente grita: viva, viva Santa Rita, viva, viva Santo Antônio, viva. Só que na maioria das vezes, levados pela multidão que caminha, a gente diz o viva e não percebe que aquele vocativo é um chamado para vivermos exatamente aquilo que o santo viveu. Como é que eu posso dizer viva Santo Antônio, se eu não estou disposto a abrir mão das minhas vontades desordenadas, para que o amor e a graça de Deus produzam em mim frutos de vida nova? Se eu não estou disposto a viver o que um São Francisco, o que um São Padre Pio de Pietrelcina viveu, eu estou dando um contra-testemunho. Homens de grande caridade para com o Senhor. Santo Antônio é retratado como menino Jesus.
Eu falo de Santo Antônio, não para fazer propaganda, né? Eu sou lá da paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio é retratado segurando o menino Jesus no colo. Ora, esta imagem de Santo Antônio que segura o menino Jesus no colo é indicativo do coração do próprio santo. Ele soube acolher o menino no presépio. E mais do que isso, ele entregou a sua vida ao Cristo para que o Cristo pudesse dar a ele não uma vida velha, não uma outra vida, mas a vida divina, a vida da graça. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. É esta a finalidade da encarnação de Deus. Deus veio, se revela a nós, dissipa as trevas do nosso coração, do nosso entendimento, nos dá sabedoria, mas para comunicar a nós que Ele quer nos fazer participantes da sua vida. É a vida do Cristo que fará com que nós vivamos a eternidade reservada a nós. Não é a nossa vida, porque nós não temos capacidades e nem possibilidades de nos oferecermos uns aos outros a salvação. Eu não posso salvar ninguém por mim mesmo, você também não. Quem faz isto em nós? Quem move esta salvação em nós? Quem nos revela? Quem nos comunica? Quem faz com que a graça produza em nós frutos de salvação? O próprio Cristo. Por isso, ao ser apresentado no templo, é como que a família de Nazaré trouxesse Jesus até você, que é templo do Espírito Santo, para que o Senhor habitasse de forma definitiva no seu coração e na sua alma. Esses dias da oitava do Natal, nós celebramos vários trechos, vários pequenos pedaços, né, do mistério de Jesus. É claro que o Natal não aconteceu assim, repartido em pedaços, mas cronologicamente a igreja divide este grande mistério para que a gente possa colher profundamente as graças que estão ali apresentadas neste mistério salvífico. Deus é apresentado no templo, é apresentado a você, é apresentado a mim. Jesus hoje derrama por este evangelho pela primeira vez um pouco do seu sangue, não é? E nos ensina através disso a também fazer um pequeno sacrifício de amor. Qual é o sacrifício que você precisa fazer no dia de hoje para que Jesus definitivamente, ao entrar no seu templo, seu coração e na sua alma, estabeleça aí morada plena e reinado definitivo? Jesus não queria o trono de Herodes, Jesus não queria o trono de César, Jesus queria o trono do nosso coração. E é preciso dar a Ele, porque corremos o risco de, ao negar a Jesus o seu lugar de direito em nossa vida, corremos o risco de assumir o lugar de Deus, e aí nos fazemos semelhantes àqueles que, mesmo ouvindo falar de Deus, ainda vivem nas trevas, porque não permitem que a graça produza frutos de transformação e de vida nova. O que é que impede você de fazer esta experiência, de acolher o menino Jesus para que ele faça morada na sua vida? Precisa ainda de convencimento para fazer uma boa confissão, precisa ainda de um amadurecimento para caminhar na trilha, no caminho da santidade, buscando viver cada dia mais os sofrimentos, as graças, a fim de subir nas moradas. Precisa superar as dificuldades das camadas, não é? Eu costumo dizer também, quando a gente analisa a vida do cristão, não é? A gente vai descobrindo coisas novas todos os dias. Aí primeiro a gente descobre que tem 7 moradas, a gente precisa subir essas moradas.
Aí depois a gente descobre que para subir essas moradas nós precisamos desenvolver as virtudes de cada um dos nossos temperamentos, que são 4. Aí depois a gente descobre que existem 12 camadas na nossa alma. Eu já me perdi, né? 7 moradas, 12 camadas, 4 temperamentos. Eu digo, ô Senhor, eu só quero ser santo. Será que dá para simplificar? Dá para simplificar. É só deixar que Deus entre no seu coração e Ele faça em você aquilo que você vive tentando fazer por conta própria. Não somos nós que iremos subir as moradas, não somos nós que iremos viver as virtudes, não somos nós que daremos conta de perceber quais camadas de nossa alma ainda precisam ser revestidas pelo Cristo. Deixa Cristo entrar na sua vida, fazer morada no seu coração, habitar no templo, que é você mesmo, e deixa que Ele faça isso por você. É assim que o cristão deve viver. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós nos convencermos desta realidade e da grandeza desta festa natalina, que nós celebramos todos os anos de forma repetida, nós vamos entender e compreender que o mistério da salvação é fácil, é sofrido, porque por conta dos apegos humanos, na maioria das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas pessoais para que Cristo realize em nós a transformação que Ele deseja. Mas é preciso, todos os dias, pedir a Deus: Senhor, não a mim, não a minha vontade, não o meu querer, não as minhas desordens, mas a vós, Senhor, vossa graça, vossa presença, vossa santidade, vossa vida. E aí o Senhor vai movendo em nós tudo aquilo que está desordenado. Não somos nós que faremos, mas é Cristo que habita em nós. É Cristo que é apresentado a nós como luz das nações, como verdade que dissipa o erro, que dissipa a mentira que muitas vezes nós repetidas vezes contamos para nós mesmos. Eu dou conta, eu vou ser santo. Nós não damos conta de nada, nós sequer damos conta de fazer o que deixamos de fazer ontem, sequer damos conta de retomar as coisas que nós não fizemos ontem. E se deixarmos a vida passar desta forma, a vida humana sendo levada desta forma, na procrastinação, a vida espiritual também será vivida assim. Eu deixo para depois. Ser santo é uma coisa que eu vou pensar no último dia, no último momento da morte, quando eu já estiver lá no meu leito de morte, esperando um padre milagrosamente aparecer no hospital para me dar a unção dos enfermos. Vou deixar para ser santo só aí? Vou deixar para viver a graça da vida nova do Cristo somente no último instante de vida? Que vida mais sem graça, que vida vivida de forma tão egoísta, tão soberba, tão semelhante à vida de Herodes, que temia perder o seu trono e mandou matar. É isso que o pecado faz em nós, é a revolta contra Deus. Eu não aceito que Deus assuma o seu trono em meu coração, e eu tenho que matar a graça, eu tenho que matar Deus. E eu mato Deus como? Com a desgraça do pecado. Eu não quero a graça, o pecado produz a desgraça. E assim a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não sabe por que muitas vezes a gente demora para dar um passo em direção à conversão. Mas tudo acontece com os outros, comigo não acontece nada. Tem gente que já está na 5ª morada, eu ainda estou tentando entrar na primeira, sair da primeira para a segunda. Por que isso acontece comigo? Qual é o segredo? Não sou eu que faço, não é você que faz as virtudes frutificarem,
Não somos nós, é o próprio Cristo. Acolha Jesus que nasceu no Natal. Ofereça ao Senhor a manjedoura do seu coração. E ainda que você não tenha cobertores, ou então panos de linho puro e alvos para oferecer a Jesus, dê a Ele as palhas que está no seu coração e diga: Senhor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho aqui umas palhinhas, uns raminhos, e eu te ofereço para vos aquecer, e eu quero com isso que a vossa presença aqueça o meu coração tão frio, dissipe as trevas que existem na minha alma, tão impiedosa, tão indiferente, para que eu definitivamente viva a vida que me foi oferecida. Que o Senhor dê a você, neste tempo natalino, a graça de viver santamente esta novidade. Todos os anos, Jesus nasceu. E não é que Jesus nasce historicamente e materialmente todos os anos, não. Mas é que nós precisamos nos convencer, e a igreja irá repetir esta festa até o fim dos tempos, até a volta definitiva de Jesus, para que ela convença até a última alma de que é necessário oferecer a Jesus uma morada digna, um coração puro, santo, irrepreensível, manso e humilde, a fim de que Jesus mova em nós toda a transformação que a sua graça e a sua presença desejam fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.